Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como você pode garantir uma vaga no mercado de trabalho e também nós vamos avaliar o cenário das contratações e demissões em Itaúna e região, onde o mercado de trabalho tem enfrentado cada vez mais mão de obra escassa e desqualificada. Bom, e para falar sobre esse assunto eu recebo aqui hoje no nosso programa a Raquel Nunes, ela que é coordenadora da agência do Cine aqui de Itaúna. Bom, Raquel, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e, claro, para falar de algo tão importante como é o mercado de trabalho e que, como eu disse, tem enfrentado muitas dificuldades aí nos últimos tempos, né? Bastante. Primeiro eu quero agradecer a todos pelo convite. É um prazer muito grande falar sobre um tema que é tão importante para a nossa cidade e para o nosso desenvolvimento, porque eu acho que é muito relevante e realmente a gente vem enfrentando um grande problema que é um pouco a desqualificação, né, dos candidatos, no modo geral, porque vagas temos bastante. No Cine hoje a gente conta com aproximadamente 230 vagas disponíveis e de diversos setores, do setor de mão de obra, administrativo, da indústria, de serviço, porém a gente esbarra no quesito que é a qualificação, que é um dos principais motivos da não contratação. Agora, Raquel, esse cenário do mercado de trabalho em Itaúna, como que hoje a agência do Cine tem percebido isso? É mais empresas ofertando vagas do que concorrentes ou então participantes interessados em trabalhar indo buscar alguma vaga? Na verdade, a gente está numa fase em ascendente crescimento, porque Itaúna, nos últimos 3 meses, vamos falar do ano de 2024, ela se enquadra no primeiro lugar no Centro-Oeste Mineiro com o número de vagas ofertadas e contratações. Então, assim, tem muita vaga, tem disponibilidade, porém, como eu falei, o nível de procura é bem menor. Agora, quais são os setores aí que mais contratam e demitem na cidade em relação aos últimos dados aí do CAGED? Com relação aos dados do CAGED, ultimamente o setor que mais tem contratado nos últimos meses é a construção civil. Tem um grande número de vagas, a indústria e, em terceiro, a prestação de serviços. Que aí generaliza, né? Inclui na prestação de serviços voltado para comércio, até para a própria construção, né? E com relação à indústria, os setores que mais contratam e demitem também, vamos falar assim, que tem maior rotatividade, é o setor automotivo, que tem muitas indústrias aqui na região, né? Na construção, de um modo geral mesmo, é prestação de serviço, né? Construção de indústrias, de edifícios, de próprias casas mesmo. E no serviço, a educação tem um grande número. A área da saúde também muito importante, porque contrata muita mão de obra. E os outros são menores quantidades, mas também não deixa de contratar e é muito, muito relevante o número de contratações mensais. Agora, na sua opinião, o que tem levado, né? Como você disse, Itaúna, em relação aos índices do próprio Cine, é uma das cidades que mais tem ofertado vagas aqui na nossa região. O que tem levado, então, a mão de obra não suprir essas vagas? Porque a gente sabe também que tem muita gente desempregada e automaticamente com essas vagas a gente fica sem entender o que está acontecendo, né? Então, na sua opinião, o que está acontecendo aqui na cidade? Eu acredito que um dos principais motivos seja a falta de preparo, de qualificação, às vezes até de estrutura emocional. A gente percebe que o pessoal que procura com a gente as vagas, nem sempre tem os pré-requisitos que a vaga está pedindo. Então, não adianta a gente ofertar a vaga se a própria população em si não se qualifica, não procura se desenvolver, até mesmo para suprir essas vagas. Então, acredito que seja um dos principais motivos. Agora, hoje, com certeza, né, lá dentro da agência do Cine, vocês têm muito contato aí com os RHs das empresas, automaticamente com os proprietários, dependendo do tamanho da empresa, também se lida ali diretamente com o dono da empresa. Quais são as principais queixas que chegam ali no Cine quando vocês falam, olha, a gente tem candidato tal, candidato Y, entrega o currículo? Então, quais são as principais queixas, até mesmo para que o nosso público, que às vezes está precisando aí se
se recolocar no mercado de trabalho entendam e possam suprir isso? Uma das principais queixas, primeiro, a falta de qualificação, a falta, às vezes, até de estudo. Segundo, a falta de engajamento, de comprometimento. Hoje em dia, os empresários, eles reclamam bastante, comentam muito o pessoal de RH, que por mais que a gente manda inúmeros candidatos para uma determinada vaga, às vezes acontece deles nem responderem o próprio contato para a entrevista. Por exemplo, a gente pode mandar 10 pessoas para uma determinada vaga. Aí a empresa tem que passar para a gente um retorno de como que foi cada candidato. Aí às vezes acontece 5 candidatos nem respondeu a própria ligação, não atendeu. 1 ou 2 foram à entrevista e às vezes não sabem se portar, nem os detalhes da vaga. É uma completa falta de interesse, digamos assim, em relação às vagas e também em relação ao próprio serviço que vai ser feito. Então, ela não tem interesse e automaticamente as empresas rejeitam, né? Recusam esse candidato por falta de comprometimento. Basicamente isso mesmo. Agora, em relação a essa situação que você está dizendo, a gente encontra também uma mão de obra que quando chega no Cine também é uma mão de obra extremamente seletiva, né? Que não aceita fazer qualquer coisa, não aceita também qualquer carga horária, não aceita trabalhar de sábado, né? Hoje em dia está tendo isso muito na moda também. Tem que trabalhar sábado, então para mim já não serve. Então vocês têm encontrado isso lá também? Muito, bastante, porque os candidatos estão muito seletivos mesmo, mais até que as próprias empresas, porque às vezes a empresa oferta uma vaga e essa é a primeira pergunta: qual é o horário? Trabalhar aos sábados? Qual é o salário? A expectativa em relação aos salários são muito grandes comparado ao que é oferecido. Eu acho que devido à falsa ilusão de que as redes sociais proporcionam hoje, então acredito que eles veem aquilo tudo, imaginam que no mercado de trabalho é assim, e não é. Então eles criam grandes expectativas, quando chegam para ver os detalhes das vagas, ficam frustrados, porque não estão compatíveis com o que eles esperavam. Agora, em relação, a gente também tem que destacar isso, que para cobrar um salário maior, você também tem que dar a sua contrapartida. Então, como que fica essa situação? Exatamente. Nem sempre, né? Eles têm a oferecer o que a vaga está pedindo e que é um salário satisfatório. É onde eu falei há pouco tempo atrás agora. Eles não estão qualificados, principalmente os mais jovens, né? Muitos às vezes abandonam a escola, muitos não sabem nem se portar, nem como se vestir e querem exigir. Então, eles não estão cientes que eles precisam oferecer alguma coisa para ter um salário bom. Tem que ter uma qualificação, tem que ter um curso, tem que ter que seja um ensino fundamental, dependendo da vaga. Agora, isso aí você dedica, por exemplo, à criação de hoje em dia, onde, engraçado que antigamente para você conseguir um celular era muito mais difícil, hoje a criança, o adolescente pediu, está na mão, ou seja, a criação de hoje em dia também, essa facilidade como que se consegue as coisas, também está criando uma geração onde não quer trabalhar, mas também não quer se esforçar ao máximo, ou se esforçar também para conseguir algum retorno financeiro, ou para se destacar no mercado? Acredito que isso é uma grande influência. Talvez o fato de que os pais hoje em dia quase todos trabalham fora, né? Então a maioria dos filhos são criados por algum parente ou uma própria babá. Então acho que não é demonstrado para a criança desde o início que a vida existe regras, que tem que ser seguido, que tem que ter uma certa disciplina, né? Exatamente. Você falou tudo, que eu acho assim, eu sou muito voltada para isso, para disciplina. Eu acho que pesa muito, porque desde criança você já vai aprendendo a lidar com os não que a vida vai te oferecer, muitos, e ali quando chega no mercado de trabalho, que ele vê o primeiro não, principalmente relacionado a salário, as expectativas deles, aí eu acho que é onde que vem a frustração e a falta de interesse.
Agora, Raquel, dentro das empresas, no Cine você pode ter percebido isso também, que muitas vezes a empresa desiste de abrir aquela vaga e acaba não sobrecarregando, mas investindo em quem já está dentro da empresa para essa pessoa poder suprir aquela vaga que estava disponível? Sim, isso acontece muito. Acontece porque às vezes a empresa já tem um funcionário que é engajado, que tem uma boa comunicação, que veste a camisa da empresa mesmo, e aí ela vê a dificuldade lá fora de uma nova contratação, aí às vezes oferece algum até reajuste no salário, a pessoa na maioria das vezes aceita, né, porque sempre precisa, e depois com o tempo vem a sobrecarga, começa a pesar. Aí acontece hoje muito, né, a síndrome de burnout, que está aí explícito, e isso atrapalha um pouco, tanto porque o funcionário não vai conseguir desempenhar todas as funções a longo prazo. Ele pode conseguir nos primeiros meses, porque ele vai estar empolgado e no início ele não vai estar tão cansado. E depois, com o tempo, eu acho que isso vai pesar, ele vai cansar, e aí a empresa se vê obrigada a contratar um ajudante. Então, são situações que é difícil fugir. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Isso mesmo, você falou tudo. Aí ela se vê obrigada e ela tem que contratar, porque aí aquele funcionário que era bom começa a não ser tão produtivo como era antes, porque ele está sobrecarregado, ele acaba ficando desanimado porque não tem uma ajuda, e às vezes a empresa pode até perder esse funcionário, né? E que não é interessante isso, né? O interessante realmente é tentar buscar uma nova mão de obra no mercado, lá fora, e tentar contratar. Ou também, eu acho uma opção bem interessante, são os estagiários, porque você consegue moldá-los, né, com a cultura da empresa. Então, você já pega ele ali já no inicinho, aí você já vai ensinando, já vai mostrando como que é a cultura da empresa, como que é o funcionamento, trabalho em equipe, e aí eu acho que é uma forma interessante de você encontrar uma mão de obra que vá ser satisfatória futuramente e que vai ter um custo-benefício bom. Com certeza. Bom, Raquel, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Praminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Quer mineiro? O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só. Sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui pra vovó. É passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder um tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico. Tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Eles sabem encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões.
apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. De volta com observações que hoje fala sobre como você pode garantir uma vaga no mercado de trabalho, até mesmo uma recolocação. Bom, Raquel, eu trouxe aqui alguns dados que são importantes a gente tratar aqui no nosso programa, que são dados, gente, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que avaliou 37 países, dentre eles o Brasil. E o Brasil é um dos que mais tem jovens entre 18 e 25 anos que não estudam e nem trabalham, são os chamados nenéns. Expressão que ficou conhecida aí durante as eleições de 2022. Em relação à porcentagem, o Brasil então tem 36% dessa faixa etária desocupada e que, como diz, não quer nada com o Brasil. Então, Raquel, essa situação aqui em Itaúna, é isso mesmo? Essas pessoas de entre 18 e 25 anos, na sua maioria, estão aí desocupados, quando chegam para procurar um emprego, recusam o emprego. Como você tem percebido essa faixa etária em específico? Essa faixa etária realmente é um problema, não é só generalizado, não. A gente percebe isso também aqui em Itaúna, porque acontece, às vezes, dos próprios pais, algum familiar que às vezes mora junto, um tio, procurar emprego para eles porque eles não querem trabalhar. Então, às vezes acontece de chegar lá no sinal, você tem uma vaga para o meu filho, para o meu neto? Tem. Pede para ele vir aqui e a pessoa não vai. A pessoa não vai porque ela não demonstra interesse em trabalhar. Eu acredito que o fato das redes sociais influenciar muito na vida da pessoa, acho que eles estão muito voltados para isso e acabam que esquecem do mundo de uma forma geral. E assim, não adianta o pai querer, não adianta a mãe querer e a própria pessoa não querer. Eles recusam as vagas. Quando vão, não é isso que eu quero para mim, não. Não, essa vaga aqui eu não enquadro, não me encaixa, não. Então, acontece sim de recusar. Agora, você está dizendo em relação às redes sociais. Claro que a gente sabe que rede social, para quem sabe investir, trabalhar e se comunicar, dá dinheiro. Mas a pessoa também tem que saber se profissionalizar para poder ganhar dinheiro pela internet. O que muitas pessoas não sabem. Esses grandes influenciadores aí, tem grandes marcas por trás que estão ali bancando, patrocinando e que as pessoas acabam também se transformando em verdadeiros influencers. Só que aí, no caso, a pessoa teve um começo, ou seja, começou de baixo, se profissionalizou, estudou para aquilo, ou então teve grandes marcas que colocaram dinheiro, o que não é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né, Raquel? De forma alguma, não é a realidade mesmo. Como você disse, houve um estudo por trás, a pessoa se dedicou, teve um mentor, teve, muitas vezes fez faculdade, informática e tudo mais. Não foi do dia para a noite que ela fez uma postagem ou que ela fez algum trabalho lá e que deu resultado, não. Por trás disso tem todo um processo que é muito mais longo às vezes do que o tempo de carreira do próprio influenciador. Só que eu acredito que as pessoas não têm essa percepção, porque ela acha que fez um vídeo, viralizou, vai ganhar dinheiro em cima disso. E não é bem assim, não é, igual a gente falou, por trás disso tem todo um treinamento, tem todo um estudo, é feito estudo de mercado, até para ver em que tipo de área também ele vai ser influenciador, né? Não somente como tem as grandes marcas que influenciam em questão de moda, tem a parte dos joguinhos, que hoje em dia está muito presente, né? Então, tem que haver um interesse da pessoa, tem que haver um estudo por trás. Agora, por falar em estudo, a gente também, como disse nessa pesquisa aqui, os nem trabalham, mas também que nem estudam. Então, a gente percebe, né? Ano passado eu recebi aqui a Marci, que é da Secretaria de Municipal de Educação, falando, né, sobre a questão da evasão escolar, que é muito grande, e a gente vê a evasão escolar a partir ali dos 14, 15, 16 anos, que já é aquela fase em que o adolescente começa já a ser, como diz, servível
disponível para o mercado de trabalho, e a gente também percebe que não há uma projeção de futuro, não fazem uma faculdade, não fazem um ensino profissionalizante. A gente tem o SESI e Senai aqui em Itaúna, que é muito forte, né? A gente não vê também em outras escolas aí profissionalizantes um grande número de alunos, ou seja, chegam extremamente descapacitados para o mercado de trabalho e aí acabam indo aí para a margem da sociedade, né? Sim, com certeza. Essa questão da evasão escolar cada dia aumenta, e acredito que a partir do momento em que eles acham que são independentes, né, que não, porque até quando são menores os pais que obrigam a ir para a escola. A partir do momento que eles se tornam independentes, entre aspas, eles abandonam os estudos, não procuram um curso profissionalizante, e aí quando chegam para às vezes procurar emprego, as vagas nas quais eles se enquadram, na maioria das vezes são serviços braçais. Então eles não querem, né? Porque eles querem ser influencer, youtubers, ou já entrar no mercado de trabalho com um cargo superior. Eles não querem começar de baixo, para construir uma carreira sólida, não. Então chega, não recusa porque eu tenho uma vaga, no supermercado. Não, eu não vou trabalhar no supermercado, eu não vou me expor. E não se preparam, muitas vezes não sabem nem conversar, nem se vestir. Então é uma situação um tanto quanto caótica. Porque vai chegar um tempo em que eu acho que vai ficar muito difícil encontrar uma mão de obra qualificada. Não é à toa aí que a indústria está criando robôs para justamente ser parte da mão de obra que está faltando, né? Para substituir essa mão de obra, né? Porque eu acho que é uma solução que eles encontraram. Agora, Raquel, a gente percebe também que o Cine ele faz um trabalho muito árduo de entender qual que é o perfil de cada candidato e automaticamente o perfil de cada empresa e, como diz, né, fazer uma espécie de Tinder ali, fazer um match entre empresa e candidato. Então, como que é os critérios aí para escolher empresa e também candidatos e fazerem essa conexão entre os dois? Geralmente, quando a empresa quer divulgar uma vaga conosco, é enviado um formulário para a empresa. A empresa preenche todos os dados e lá nesse formulário é muito detalhado tanto a parte da vaga quanto da empresa, porque lá ela vai especificar tudo que ela quer num candidato, tudo que ela espera de um candidato, né? Então a gente pega esse formulário, faz o cadastramento no sistema do Ministério do Trabalho e depois é feita a triagem de acordo aliás, é feita a primeira a postagem da vaga e aí o pessoal que tem interesse procura o Cine. Então, por exemplo, uma vaga de frentista, às vezes tem alguns postos que exigem o sexo, outros não. Então, chegou uma pessoa, alguma empresa que está exigindo que seja do sexo masculino, chegou uma mulher, não pode. Então, é feita uma triagem mesmo e muitas vezes na hora que o candidato nos procura, ali mesmo, ou ele se enquadrando, a gente já faz para ele uma carta de encaminhamento, ele entra em contato com a empresa, que aí já começa todo o processo de seleção mesmo. Mas caso ele não se enquadre no que a empresa está precisando, ali mesmo já é descartado, porque aí não depende de nós. A gente não pode mandar um candidato para a empresa que não enquadra no que ela pediu. Agora, justamente nisso, né? Hoje as empresas elas têm mandado mais vagas que sugerem ou que cobram o quê? Por exemplo, mais cursos ali profissionalizantes, uma informática completa, um ensino médio, um ensino fundamental incompleto. Hoje, como que é isso? Na maioria das vagas, exige pelo menos o fundamental completo, né? Vamos falar assim, porque, e principalmente uma coisa que eles sempre costumam colocar em observação, boa comunicação, um bom trabalho em equipe, que eu acho que isso é muito importante, perspectiva de crescimento do próprio candidato. Por quê? Porque eu acho que ali ele já projeta que aquele candidato possa ter uma possibilidade de crescimento, né? Então, às vezes, eles especificam esses detalhes no formulário e esperam isso do candidato, mas o principal é o engajamento, a boa comunicação. Informática faz toda a diferença, porque tudo hoje em dia é informatizado.
desde uma bomba de gasolina, a própria passar a maquininha de cartão para pagamento, que é praticamente 100% hoje em dia. Então, assim, são detalhes que às vezes a pessoa não dá a devida importância, mas que faz toda a diferença. Bom, e vale ressaltar que quando você fala em relação à boa comunicação e também ao se portar dentro da empresa, a gente está falando também, gente, na questão do comportamento, porque hoje as empresas mais estão mandando embora por conta de comportamento do que propriamente por conta de capacitação, porque também tem isso, né, Raquel? Você também não pode, você pode ter todos os cursos, pode ter todas as profissionalizações aí, se dentro da empresa você faz fofoca do chefe, se você conversa fiado aí dos outros colaboradores, ou então provoca um clima nada amistoso dentro do ambiente corporativo que vai impactar, obviamente, na produção do dia a dia. Ou seja, isso aí também tem sido levado em conta pelas empresas, né? Com certeza, até mesmo pela questão também ética, que é muito importante, né? Porque muitas vezes os funcionários lidam com informações sigilosas, né? E se ele não tem ética, se ele não tem um comportamento adequado, com certeza a empresa não vai ficar com aquele funcionário. Porque um funcionário que tem ética, que tem um bom comportamento, mas às vezes não desempenha tão bem a função, às vezes a empresa prefere qualificar aquele funcionário, né? Solicita, às vezes conversa para fazer algum curso, para melhorar algum curso de informática, conforme a necessidade de cada empresa, né? de cada candidato, de cada funcionário. É mais fácil do que manter um funcionário que não tem ética, que vai causar uma confusão dentro da empresa, que às vezes ela pode perder um funcionário que é muito bom por causa daquele que não teve um comportamento legal. Exatamente. Bom, e agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Vovó, que é mineiro? O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só. Sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui pra vovó. É passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder um tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico. Tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Eles sabem encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! De volta com observações que hoje fala sobre como você pode se recolocar no mercado de trabalho. Bom, Raquel, e agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que, assim, eu tenho certeza que quem é proprietário de empresa ou então recursos humanos vai entender essa pergunta que eu vou te fazer, que é sobre a questão dos conceitos básicos para conseguir uma vaga no ambiente de trabalho. Por quê? No mercado de trabalho. Porque a gente sabe que muitas pessoas se atrasam para uma entrevista de emprego, chega com roupa que não é condizente com aquilo, chega ali também com
com comportamentos nada né, aceitáveis para a empresa. Então, assim, quais são as noções básicas? É um absurdo a gente ter que falar isso, porque isso se aprende em casa, mas já que não está se aprendendo, é nossa missão social levar esse conhecimento até o público. Então, quais são as noções básicas aí para se portar numa entrevista de emprego? Realmente é uma situação complicada, que, igual você falou, isso é o básico, a pessoa já deveria saber disso. Mas o mínimo, eu falo que é muito importante a pessoa procurar saber primeiro sobre os detalhes da vaga, o que é a vaga. Por exemplo, se é uma vaga para produção, você ir com o calçado adequado é muito importante, porque já presenciei situações em que uma pessoa foi de chinelo fazer entrevista numa empresa onde você vai andar dentro do setor produtivo, que é obrigado botina, por exemplo. Então, são questões muito importantes. A partir do momento que você estuda a vaga, você procura saber sobre a empresa, você vai saber qual roupa você deve vestir. O cabelo, questões de higiene, é muito importante você ter um cabelo bem penteado, arrumado, porque vai causar uma boa impressão para a empresa. Você saber se comunicar e saber se portar faz toda a diferença numa entrevista. Se chegam lá 2 candidatos, um está lá com o cabelo todo esgandalhado, um cabelo pintado de uma cor estranha, não é legal. Aí chega uma arrumadinha, é óbvio, a empresa faz essa distinção. Por quê? Porque é o nome dela que está em jogo, é a aparência da empresa que está em jogo. Então faz diferença, é importante a pessoa saber se vestir adequadamente. Meninas, não vão de decotes, coloque uma blusa comportadinha, não vão de roupa curta, roupa muito colada. Meninos, não vão de chinelo, coloca uma calça, um tênis ou um calçado fechado, diferente qual seja. Né? Não vão de shorts. Não é legal, isso não causa boa impressão na entrevista de trabalho. Procure chegar no horário, muito importante. Você chegar, que seja 5 minutos com antecedência. Até para você chegar e respirar e não chegar lá suando, aquela canseira, aquela correria louca. Chegar a se preparar mesmo para a entrevista de trabalho. Agora, o que a gente está falando aqui, gente, e de maneira nenhuma eu quero que a nossa audiência perceba que é algo preconceituoso, mas é porque realmente tem uma pesquisa científica que fala que você tem 8 segundos para você agradar ou desagradar a sua aparência, em relação à sua aparência. Então, se você coloca 2 pessoas uma ao lado da outra, se uma não está ali bem arrumada, bem alinhada e a outra está... Então, assim, isso aí é óbvio, isso aí não é a gente que está falando, isso é do ser humano. A gente percebe o que é bonito e o que não está bonito. Então, isso é claro, e a gente tem que levar isso para as pessoas. E quando a gente fala de roupa aqui, é importante também as pessoas saberem que as roupas também dizem muito sobre você. Roupas limpas, roupas bem passadas, roupas aí que vão te valorizar e que, sobretudo, vão mostrar que você é um profissional competente. Porque naquele primeiro momento você não tem como mostrar serviço, porque você está numa entrevista de emprego. Então, como que você vai mostrar que você, como diz, serve para a empresa? Através do vestuário, através da sua comunicação e através também da sua postura diante do entrevistador, não é isso? Com certeza. Igual você falou, Henrique, é muito importante. A roupa não precisa ser chique, não precisa ser uma roupa de marca, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma roupa limpa, uma roupa bem passada, como você disse. Uma roupa adequada para a empresa. Então, por isso que eu falei a questão de saber a empresa, a vaga para a qual você vai fazer a entrevista, porque já aconteceu da pessoa nem saber qual é o cargo lá que ela está concorrendo. Então, faz diferença sim. Como você disse, não é preconceito, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com classe social, exatamente, mas tem a ver com a sua aparência e com a importância que você está dando. Eu quero chegar na empresa bem apresentável, eu quero que eles vejam que eu tenho interesse pela vaga, que eu sou uma pessoa que demonstro, como que eu falo? Interesse, interesse mesmo. É interesse mesmo. Eu quero trabalhar aqui, eu quero ser contratado. Então a pessoa precisa passar essa segurança pro entrevistador, né? Vamos falar. Agora a gente vai chamar a atenção aqui também, principalmente dos jovens, porque hoje a gente sabe que na internet é muito fácil você se comunicar com gírias, né? Mano, e por aí vai. Então eu que já fui professor aí já durante 5 anos, sei muito bem quais são elas. Gente, numa entrevista de emprego é um português impecável.
impecável. Nada de chamar o seu recrutador de mano, dona, o dono. Não existe isso, gente. É realmente saber falar, saber se comunicar bem e falar um português correto, porque afinal é a nossa língua mãe, as pessoas estão esquecendo de falar, não é isso? Com certeza, porque nessa hora a pessoa do RH, o próprio psicólogo de algumas empresas vai estar te avaliando. Já naquele primeiro momento ele já começa a te avaliar. Ele vai avaliar a sua aparência, vai avaliar o seu linguajar e isso vai fazer diferença. Por quê? A hora que a pessoa for redigir um e-mail, for fazer algum relatório ou qualquer documento que seja da empresa, ela já de cara já vai saber, não, esse candidato aqui está qualificado para isso. Agora, se a pessoa chega falando um português inadequado, ela já de cara já vai saber que ele não está qualificado para a vaga. Agora, em relação a o que colocar no currículo, né? Porque eu já fiz também algumas recrutações aí na empresa onde eu trabalho em outra cidade, e o que chega de currículo ali, com erro de português, com foto selfie, às vezes a pessoa fazendo até biquinho para foto, colocando óculos escuros, enfim, colocando ali, às vezes mentindo também no currículo. Então, como que você também percebe isso e o que colocar então, falando então para a nossa audiência, o que colocar então no currículo para ele ser um currículo atrativo e automaticamente a pessoa ser chamada aí para uma entrevista? Sim, importantíssimo, porque o primeiro contato com o candidato é pelo currículo. Então, importantíssimo, seus dados pessoais de contato. Importante, gente, colocar o número correto. Já aconteceu da pessoa colocar até o número de celular errado. Então, você coloca os seus dados pessoais, a sua qualificação profissional. Se você tem algum curso, algum projeto, algum treinamento que você fez parte, que se você acha relevante colocar no seu currículo, é importante. A sua escolaridade é fundamental, né? Tem que ter, não tem como. E se você tem algum outro idioma, se você fala outro idioma, se você participou de algum seminário, essas questões todas são muito importantes para um currículo. Quanto à foto, o currículo não é obrigado a ter foto. Mas se você quer colocar, ou se alguma vaga existe, porque a empresa pode exigir, isso aí é questão da empresa, coloque uma foto bem apresentável. Jamais, pessoal, não coloque foto bebendo. Já aconteceu da gente receber currículo para vagas de motorista, a pessoa com um copo de bebida na mão. Não fica legal, porque a própria empresa já pensa, como ele vai me apresentar um currículo para uma vaga de motorista bebendo? Então, você já imagina que aquela pessoa bebe, então já não é legal. Então, isso também faz diferença. É muito importante. Agora, muitos candidatos também, a gente também não vai passar a mão aqui na cabeça das empresas, porque tem o lado oposto também, que às vezes participa ali da entrevista de emprego, a pessoa está criando uma expectativa de ser recolocada realmente no mercado de trabalho, porém a empresa não dá nenhum feedback, ou seja, não dá um retorno para que a pessoa possa se preparar e continuar mandando seus currículos ou então participar de outros processos seletivos. Então, falta isso também por parte de alguns recursos humanos, de alguns setores de RH, que não dão esse feedback aí aos candidatos que não passaram na seleção? Acontece isso também. E é realmente muito importante porque, até para a pessoa saber qual motivo eu não passei na entrevista. A minha qualificação profissional não foi suficiente, o meu estudo não foi suficiente. Para quê? Para que a pessoa procure melhorar, procure se desenvolver e tenha novas oportunidades futuras. Então, é muito importante. Lá no Cine também tem inclusive, a gente precisa que todos os candidatos que são enviados para as empresas, a gente precisa de um retorno. Por quê? Isso não é regra do Cine de Itaúna, isso é regra no Brasil todo. A gente encaminha um candidato, a gente pode encaminhar ele para 3 vagas, no máximo. Se a empresa, uma das 3 empresas, ou no caso deveria ser todas, não derem retorno, ele fica preso, entre aspas, naquela vaga. E ele não pode perder a oportunidade de participar de um novo processo, de uma outra seleção. Porque entende-se que se a empresa não deu retorno, ele foi contratado. Então, a gente precisa, sim, desse feedback das empresas. É tão importante para o candidato
quanto para o Cine. E até mesmo pode mostrar aí um interesse dessa pessoa em continuar, às vezes, investindo nela própria para poder, então... Porque tem gente que tem uma empresa de estimação e que quer trabalhar nela, né? A gente tem várias empresas familiares aqui em Itaúna. Aí a pessoa, às vezes, tem um sonho de trabalhar, às vezes, numa mineradora ou então em alguma indústria da cidade e precisa realmente outros requisitos no currículo. Então, isso faz parte também até mesmo da cultura organizacional da própria empresa, porque se ela vai cobrar do candidato à vaga, ela também tem que dar uma contrapartida, não é isso? Com certeza, com certeza. Faz muita diferença, por isso que eu falei a questão do crescimento pessoal. Porque a pessoa, ela merece saber o motivo por qual ela não foi contratada. E a empresa precisa, no mínimo, justificar, não, esse candidato não se enquadra por esse motivo. E aí a gente pode passar essa informação para o candidato e ele vai procurar, como você falou. Eu vou me profissionalizar, eu vou me capacitar, eu vou estudar, vou fazer um curso profissionalizante. Ou então, não quero mais trabalhar nesse setor, eu quero procurar um novo setor. O que eu preciso para me procurar uma nova área para me trabalhar? Então, é importante demais a pessoa ter esse feedback, sim, com certeza. Ok, Raquel, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre como você pode se recolocar no mercado de trabalho. Bom, e por falar em recolocação não significa somente arranjar um novo emprego, você pode também subir de nível na empresa onde você está hoje. E aí, Raquel, a gente aqui como formador de opinião e levando essa situação aí para todos os nossos telespectadores, qual que é o caminho das pedras aí para quem hoje está exercendo às vezes uma função mais pesada na empresa, como diz, chão de fábrica, mas quer aí subir dentro do próprio ambiente corporativo? Essa é uma situação que a gente vê muito, que às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter um salário melhor, eu quero subir de cargo, mas o quê? Ela não faz nada para que isso aconteça. Então não adianta só o querer sem agir. Então o mínimo, primeiro, é identificar onde ela quer estar, qual setor, se é mudar de setor, se é simplesmente subir de cargo mesmo no próprio setor que ela está. E o que ela precisa? Ela tem que fazer uma autoavaliação. Fazer uma autoavaliação e ver, para eu subir de cargo nesse setor, o que eu preciso? Eu preciso fazer um curso de informática, então eu vou me qualificar para isso. Eu preciso fazer uma faculdade, então eu vou fazer a faculdade, vou batalhar para que eu consiga esse novo cargo. A pessoa precisa se autoavaliar mesmo, não tem outra situação, porque com base nessa autoavaliação, ela vai identificar o déficit que ela tem, né? O que ela precisa melhorar,
para ela chegar onde ela almeja. Agora, ela também precisa mostrar essa vontade para o gestor ou então para o seu encarregado, porque muitas vezes a pessoa que está ali, a gente sempre fala uma frase que o óbvio nem sempre é tão óbvio assim. Então, eu posso ter a vontade, mas se eu não demonstrar, se eu não explicitar isso aí para o meu superior, como é que ele vai adivinhar que eu quero subir de cargo? Então, é você também falar, fulano, eu quero subir para tal cargo, como que eu posso fazer? O que eu preciso? Quais são os requisitos para isso? Até mesmo para a empresa sentir que ele está com interesse de continuar lá e prestando bons serviços, né? Com certeza, faz toda a diferença. Ele precisa mesmo mostrar interesse e manifestar o seu desejo mesmo com o seu superior direto, vamos falar assim. Porque acontece, às vezes, da própria empresa até dar ajuda de custo. Porque como hoje em dia, você tem um profissional que seja responsável, que seja dedicado, é complicado. Se aquele funcionário se enquadra, a empresa não, com certeza. Eu quero manter ele, eu quero reter ele, quero que ele fique aqui, não quero que ele saia. Nós vamos ajudar. E às vezes, se a empresa não ajudar, não dar ajuda de custo, ela vai incentivar, no mínimo ela vai incentivar, com certeza. Porque vai fazer diferença para ele. Porque, primeiro, é um funcionário que já conhece a cultura organizacional da empresa, que é muito importante e faz diferença. E segundo, que ele vai ter um profissional qualificado, que vai saber mais de uma área que é muito importante hoje em dia. Bom, Raquel, a gente está falando aqui em relação aos mais jovens, mas a gente também está vendo uma tendência onde as pessoas que já se aposentaram querem aí voltar para o mercado de trabalho, porque a gente sabe que morar no Brasil não está nada fácil, né? Com tudo ficando mais caro a cada dia que passa, e as pessoas querem voltar aí para o mercado de trabalho, só que às vezes enfrentam, né, esbarram no tal do etarismo, que é aquele preconceito pela idade. Você tem percebido que as empresas estão fazendo algo diferente, ou seja, contratando pessoas que às vezes já foram aí, né, como diz, para a reserva do mercado, mas que têm ainda vontade, têm ainda mão de obra para poder fazer determinada função? Sim, porque esse profissional que já está aposentado e que quer retomar o mercado de trabalho, na maioria das vezes, ele é um profissional dedicado. E que é o que as empresas não encontram hoje nos jovens. Então, é interessante para a empresa, sim, recontratar. Às vezes, até recontratar mesmo. Às vezes, na própria empresa que ele aposentou, ele quer voltar. Porque ele sabe, primeiro, que é uma pessoa que vai cumprir carga horária, que é uma pessoa que tem, na maioria das vezes, ética, comprometimento, engajamento, que na maioria das vezes, como às vezes acontece, já trabalhou na própria empresa, vai conseguir lidar com a situação, alguma situação adversa que possa surgir. Então, é interessante, sim, recontratar esse público aí, com certeza. Agora, hoje o Cine, ele possui algum curso de capacitação, de profissionalização, ou então indica aí, né, onde as pessoas podem adquirir essa capacitação? Como que funciona? Hoje o Cine, no momento, não disponibiliza nenhum curso. A prefeitura, de vez em quando, surge alguns são divulgados nas redes sociais, nas mídias, mas Itaúna é uma cidade que conta com muitas escolas, com cursos profissionalizantes muito bons. Tem o Senai, que é espetacular, né? que desenvolve um trabalho muito legal para quem está começando, para os jovens. Tem o Menor Aprendiz, tem programa de estágio que faz toda a diferença. O Senai é uma boa opção. E tem as escolas particulares diversas, muito boas, com custo-benefício bom, com mensalidades bem baixas. Então, não é complicado conseguir. Agora, você até comentou mais cedo no nosso programa sobre a questão do estagiário. Hoje em dia existe aí a rede cidadã com os menores aprendizes. Aqui em Itaúna tem essa rede cidadã? Se não tem, como que hoje esses adolescentes de 14, 15 anos podem conseguir alguma vaga de estágio nas empresas? Mas então, o estágio vai variar de acordo com a necessidade de cada empresa, né? Então, é interessante, sim. Geralmente, as empresas têm uma divulgação bem legal, onde que se o estudante tiver interesse, ele acompanhar, ele procurar e se dedicar, ele vai encontrar, sim, uma vaga onde ele vai se enquadrar. E é interessantíssimo a questão do estágio, pelo fato de você ter a possibilidade de continuar na empresa após o estágio. Agora, para quem quiser saber mais informações, tirar dúvidas ou até mesmo conferir, né, as vagas de emprego que hoje existem aqui na cidade,
Como que está o trabalho do Cine aqui na cidade? Onde que fica? Qual que é a disponibilidade de horário? O horário de funcionamento? O Cine hoje, ele fica lá na rua Péricles Gomide, 166. O horário de funcionamento é de 7 às 16 horas, não fecha para horário de almoço. A gente faz todo um processo de divulgação das vagas todos os dias, por redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. A gente tem um número de WhatsApp disponível, exclusivo para responder sobre as vagas de trabalho. Se a pessoa demonstrou interesse na determinada vaga, ela pode entrar lá, vai estar lá um número tudo certinho, ela manda mensagem, a pessoa vai responder todos os detalhes sobre a vaga. E aí ela já faz, de cara, ela já vai conseguir identificar se tem interesse ou não. Tem uma outra, a pessoa vai mandar. Então é muito tranquilo esse contato. E também a gente tem o e-mail, que as empresas podem mandar para a gente as vagas que, no caso, ela tem interesse de divulgar, né? Que é o cinetauna@gmail.com. E os telefones também tem a parte do seguro-desemprego, que o Cine também oferece, né? Que não é uma parte tão legal, porque geralmente o pessoal quer contratar, mas, ou seja, a partir do momento que ele vai lá dar entrada no seguro-desemprego, também acontece muitos candidatos já de querer já se recolocar, não quer nem esperar receber nem nada, quer se recolocar. Então a gente também mostra tudo, faz todo esse processo de divulgação das vagas. Bom, então, Raquel, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? Olha, o que eu falo sempre, gente, para quem quer trabalhar, sempre tem um lugar. Sempre vai ter uma vaguinha para a pessoa. Basta que a pessoa tenha interesse, tenha boa vontade, procure. E, como você disse há pouco tempo atrás, a pessoa demonstre, né? Ela tem que se manifestar. Mas sempre vai ter um lugar especial lá, uma vaguinha que ele vai conseguir e vai se recolocar no mercado de trabalho. Tá certo. Então, Raquel, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar falando do Cine, que é uma empresa tão responsável aqui, de tão grande relevância para a cidade. E só tenho a agradecer. Obrigada, Henrique. Obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo. Programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidade por lá, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!